Bom dia, meus irmãos, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, mais uma reunião pública, teremos a nossa irmã Angélica Dias com o tema Amor e Ódio. E nós já retornamos com os estudos do livro dos Espíritos às quintas-feiras, às 19 horas. Vamos retornar com o estudo do Éter, às terças-feiras, das 19 às 20h30, terça de 19 às 20h30, e aos sábados, a gente vai, após o término da reunião aqui, vai até 12 horas no máximo. Nosso aniversário comemoraremos no dia 16 às 9 horas. Dia do Livro Espírito, evento do 10º seu, será comemorado aqui no dia 30 de abril, às 9 horas da manhã. Normalmente, falando na câmera, devido à situação que está fazendo aqui. Vou fazer uma página inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, e vai nos falar, o item 13, sobre a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem fé não bastava para manter uma ordem social capaz de torná-lo feliz. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade cursos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade áustera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante, de todo interesse egoísta, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança à cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral e se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos nossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos e vós exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre o elemento tão diverso. Entretanto, tens razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para sermos cristãos, nem o holocausto do mar, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Assim, mensagem do Espírito Protetor, Cracóvia, 1868. Convido a todos, então, a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a virtude do Senhor amado, esse dom matéria que está sendo nos horizontes, que nos deixou tantos ensinamentos, que a gente possa falar do amor e praticar o amor. Não o amor carnal, o amor espiritual, o amor platônico, como a página nos fala, fazer a caridade, mas com fé.
uma realidade. Então, que a gente possa começar a entender essa doutrina maravilhosa que nos ensina todo o Novo Testamento, porque nos fala de Jesus. E Jesus foi quem mais nos ensinou a que possamos entender que a nossa irmã é poderosa, sobre o amor de nós, e possamos deixar de lado o ódio, o serviço, o trabalhar, e praticar somente o amor. Graças a Deus. Então, a palavra na semana. Bom dia a todos, aos que estão aqui no nosso salão físico, aos que estão nos seus lares. Que essa mensagem de amor possa chegar até nossos corações, que essa mensagem possa ser um móvel das nossas ações, das nossas atitudes diárias, sempre com caridade. Começando hoje as nossas exposições do mês de abril, nós teremos ao longo desse mês o tema central, o ódio. Hoje o subtema vai ser amor e ódio, duas faces da mesma moeda. Vamos refletir um pouco sobre esses sentimentos de amor e de ódio, e que, segundo o tema, pertencem à mesma moeda, cada um na sua face. Para contextualizar, através do estudo da doutrina espírita, especialmente da sua obra básica, o Livro dos Espíritos, nós já sabemos que estamos habitando em um mundo que é de expiações e de provas. É a categoria do nosso mundo, que na categoria de evolução dos mundos é a segunda. A Terra já foi um planeta primitivo, e hoje é um planeta de expiações e de provas, mas já caminhando para a regeneração, já caminhando para mais uma evolução na sua escala evolutiva. Não do planeta material em si, mas dos habitantes do planeta. Então, quando nós falamos que estamos no mundo de expiações e de provas, é para que a gente contextualize e compreenda os eventos que ainda acontecem nesse plano. Estando nesse planeta, nossa categoria de espíritos é da terceira ordem. Essa terceira ordem de espíritos, porque nós também como espíritos, nós também vamos evoluindo, vamos galgando essa evolução, até chegarmos à perfeição. Nesse momento, o planeta Terra é formado por espíritos dessa categoria, terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Até lá na questão número 100, começa a falar da escala espírita, e lá vai detalhando quais são as características dos espíritos de terceira ordem imperfeitos. É só para nós situarmos a condição do nosso planeta e dos espíritos que, em sua maioria, habitam esse planeta. Lá na questão 292, que eu vou fazer aqui a leitura, 292 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: alimentam ódio entre si os espíritos? E aqui ele pergunta os espíritos no plano espiritual. Depois que já passaram por algumas experiências na matéria, retornam ao plano espiritual, porque essa questão 292 está na parte 2ª, capítulo 6, que fala da vida espírita. Então, os espíritos, eles alimentam ódio entre si? A resposta: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, entre os espíritos impuros, ou seja, que estão na nossa categoria, alimentam ódio, e eles também vão insuflando essas ideias nos espíritos que estão encarnados. Lá na 102, vem
também dizendo quais são as características do espírito impuro. Vou voltar lá para a gente relembrar. Na 102, um trechinho fala que esses espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, ou seja, ocupam-se ainda com o mal, ocupam-se em fazer o mal e prejudicar. E fala que quando esses espíritos estão encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, quais sejam a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Então, esses espíritos impuros, que no plano espiritual ainda alimentam ódio uns contra os outros, são dessa categoria. Fazem ainda, têm prazer em fazer o mal, em prejudicar, em insuflar essas ideias do mal naqueles desavisados que não atendem àquela recomendação de Jesus do vigiar e orar para não cair em tentação. Então, essa é a atmosfera espiritual do planeta em que nós estamos. Por isso, nosso tema aqui é amor e ódio. E na questão 293, ainda Kardec pergunta. Eu acho bom também que a gente faça essa pesquisa, usando o próprio livro, até para fazer a divulgação dele, né? Para fazer esse livro conhecido. 293, Kardec pergunta: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Então está lá, a vida continuando no plano espiritual. Dois espíritos foram inimigos quando estavam encarnados. Desencarnam os dois. Eles mantêm essa inimizade no plano espiritual? Resposta: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos, novamente, espíritos imperfeitos, esses de terceira ordem, conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Então, enquanto não nos purificarmos, não avançarmos nessa escala evolutiva, ainda poderemos conservar alguma animosidade, algo contra o outro, mesmo no plano espiritual. Mas tem um detalhe: se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Olha que interessante. Se o motivo daquela inimizade foi algo puramente material, estão os dois no plano espiritual. Tendo havido já uma compreensão desse novo plano, se o motivo era material, ficou na Terra, que é o espaço das coisas materiais. Então não tem motivo para que eles continuem essa inimizade. Portanto, não se nutre mais. Depois de um tempo, depois de um período de observação e de adaptação ao novo plano. Sempre que estamos falando sobre mundos e espíritos, vamos lembrar sempre que estamos todos sob uma lei, que é a lei de evolução. Vamos criar os filhos ignorantes, com aquele germezinho do amor, que é a centelha divina em todos nós, e com uma destinação. Estamos destinados à perfeição. E isso significa a felicidade. Queremos ser felizes? Procuremos evoluir. Procuremos nos aperfeiçoar. Então, esse primeiro momento é para situar como é o planeta em que nós estamos e como são os espíritos que também estão nesse planeta. São essas questões colocadas aqui. E uma coisa que é interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala amai os vossos inimigos, é justamente nesse capítulo que vamos encontrar o tema desse mês, que fala sobre o ódio. Não parece uma contradição? No capítulo que fala amai os vossos inimigos, tem um subitem ódio. Mas é justamente nesse capítulo do Evangelho
evangelho que nós vamos encontrar. Por que que nós não conseguimos separar esses sentimentos? Verdade que eu coloquei ali separar, mas pensando agora, separar não é bem a palavra mais adequada, porque a gente até separa, a gente até distingue o amor do ódio, sensação de um, sensação de outra. Quando estamos enveredando por um ou por outro caminho, a gente até consegue fazer essa distinção. Agora, na hora de fazer sempre a escolha mais acertada, conforme está ali, olha, mais amor e menos ódio, aí a coisa pega um pouquinho. Que é a hora dessa prática, a hora dessa compreensão e colocada em prática. Aí nós nos encontramos muitas vezes em situações bem desafiadoras, bem difíceis. Mas sempre essa dualidade de amor e de ódio. É sempre essa briga interna, especialmente quando nós já estamos empenhados na transformação moral. No autoconhecimento, na transformação moral. Aí lembra lá do espinho na carne, né? Lembra lá também de Paulo, quando fala: por que ainda faz o mal que não deseja, mas o bem que deseja não faz? Quantas vezes nós também nos encontramos nessa enquete paulina aí? Eu não ia mais cair nessa cilada, eu não ia mais me entregar a esse tipo de sensação, de sentimento. E eis que eu me encontro novamente envolta entre amor e ódio. Horas querendo amar, mas a minha natureza ainda não evoluída me puxando para os sentimentos e ressentimentos que eu não gostaria mais de ter. Então, é nesse tempo todo. Nesse livro do Beto Roden, que eu ganhei de um amigo, livro lindo, tem uma história que fala de um homem mau que queria ser bom. É uma história muito interessante que faz um bastidor, uma análise daquela passagem da crucificação entre o bom ladrão. A escrita dele é bem bonita também. Eu nem sabia que ele estaria aqui hoje e trouxe. Foi o Walter que me presenteou com esse livro aqui, lá no Oeste. Então, ele fala dessa passagem da crucificação, em que o bom ladrão, entre aspas, fala com Jesus. Alguém lembra o que ele fala com Jesus? O bom ladrão fala assim: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a resposta que Jesus lhe dá. O Beto Roden coloca aqui que é um diálogo muito estranho. É o diálogo mais estranho que já se travou no mundo, de cruz a cruz. Porque ambos estavam ali, pendurados na cruz, recebendo a pena máxima que a lei naquela época permitia. Eram dois moribundos dentro desse diálogo. Lembra-te de mim. Quem pede apenas uma gotinha de amor no meio do inferno de dores não é homem mau. Então, nessa hora, o, entre aspas, bom ladrão, pede apenas para ser lembrado quando Jesus chegasse ao seu reino. Porque ele, como acredito que todos que estavam ali, tinham já acompanhado essas falas de Jesus naquele momento. Quando ele é perguntado se ele é rei, ele fala: tu dizes. Mas se eu fosse o rei, né, meu povo me atenderia. Ele fala: pois sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Essas falas de Jesus não eram desconhecidas nem naquela época, nem do bom ladrão. Tanto que ele pede a Jesus para lembrar-se dele quando ele adentrasse em seu reino. Essa forma como aquele homem também crucificado fala com Jesus demonstra que ele não era um homem mau. O desejo dele já entrega. E vem contando aqui que o homem instintamente mau maldiz os seus sofrimentos e os autores dos mesmos. Aquele bom ladrão não estava maldizendo aquele momento da crucificação, nem aqueles que o crucificavam. O homem mesquinho pede libertação dos tormentos ou aceleração da morte. Ele também não pedia para morrer rapidamente, para acabar com aquela dor. O ladrão na cruz pede apenas uma lembrança, um pouco de amor. É isso que ele pede a Jesus naquele momento.
Ele pede uma migalha daquilo cuja falta o tornara acelerado, perverso, cruel. Ele pede um pouco de amor. E o Berto Roden vem contando aqui que, pelo não recebimento desse amor, cometeu erros, cometeu equívocos, foi penalizado segundo a lei da época, retornou à sociedade. E quando ele retoma à sociedade, ele não consegue mostrar esse pouquinho de amor. E nós vemos diariamente como é difícil o reingresso na sociedade de pessoas que passaram pela experiência da penitenciária. Dentro tem muita dificuldade de entrar novamente no mercado de trabalho, de ser visto socialmente. É um grande desafio, já era naquela época, para ver como a nossa evolução vai em passos lentos. E sendo novamente entregue à sociedade sem receber esse amor que ele pede, ele volta a cometer crimes, cometer delitos e é levado a essa pena máxima da crucificação. Naquele momento ali, ele pede o que ele não recebeu naquela trajetória, naquela experiência ali. Aí só na hora suprema da vida, no alto do patíbulo, encontrou finalmente um homem humano. Ontem, eu raramente assisto jornal, mas como já tinha passado aquele jornal regional, né, do Rio, eu deixei, porque às vezes o jornal do Brasil espalha um pouco mais a notícia. Eu não aguentei, tive que desligar, porque mais de 3 notícias seguidas eram de homens não humanos. A terceira que eu assisti, então, eu fiquei assim, então eu não posso assistir mais isso, não estou em condição de assistir notícias assim, de homens não humanos, passando ontem. Então eu falo aqui, que ele encontrou um homem que o amava e lhe queria bem, e o bom ladrão, entre aspas, sentiu uma tépida aura de benevolência a envolver-lhe a alma gelada. Encontrou ali o amor e sentiu esse envolvimento. Não pediu vingança para seus inimigos, não pediu alívio na atroz agonia, pediu aquilo cuja falta fizera de sua vida um inferno, uma migalha de amor. Uma lembrança apenas, um pensamento carinhoso, uma gotinha de amizade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E conseguiu na morte de um moribundo o que em vida jamais conseguira dos vivos. Olha o quadro ali que se faz na cruz. E pelo pouco que pediu, recebeu muito que não ousara pedir. Foi a resposta de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sobre as cabeças da multidão ululante, trata-se então de cruz a cruz, entre 2 moribundos, uma amizade sincera, sagrada, eterna. Olha, como nada se perde, e no último instante da crucificação, ele consegue o que ele não conseguiu ao longo de toda a sua vida: a amizade entre um homem divinamente bom e um homem mau que queria ser bom e que se fez bom pelo amor, entre o Cristo Redentor e um homem redento. Então, é linda essa história de um homem mau que queria ser bom. Mostra esse momento ali da crucificação de Jesus e do bom ladrão. E o tempo todo desses sentimentos sendo colocados à prova. Em que momento feliz aquele de entrar no paraíso, de ser lembrado. Quantas vezes nós desprezamos, gente? Quantos espíritos há no plano espiritual esperando serem lembrados com uma prece, com um momento de atenção? Não precisa ser nominalmente. Mesmo aqueles que nós desconhecemos, mas um sentimento sincero, um pedido sincero, uma prece para os desencarnados que se encontram necessitados de prece. E no Evangelho tem orações no capítulo final, vários modelos de orações que nos ajudam a entender esse processo aí. Então, o bom ladrão pedia que Jesus se lembrasse dele. Ele disse para ele um pensamento, uma lembrança, algo carinhoso, quando estivesse de posse do seu reino. Nós, mesmo sem sermos Jesus ainda, sem sermos crísticos, porque um dia chegaremos lá, mesmo sem estarmos ainda nessa condição, nós podemos orar
por um desencarnado que pede prece, por um desencarnado que esteja num momento de agonia. Essa caridade todos nós podemos fazer. E seguindo aqui, no livro O Consolador, esse livro aqui de Emmanuel, ditado a Franciscano Xavier, é um livro também muito interessante, vale a pena ser lido. Tem quase 500 perguntas e respostas sobre temas variados da sociedade. E na 339 é perguntado: em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Porque para falar de perdão é preciso ter tido algo anterior que tenha gerado a necessidade de perdão. Provavelmente uma situação desafiadora. A resposta é, Emmanuel que responde: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade. Então, um pouco de humanidade e muito de animalidade. Que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja levado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, só o próprio homem, a própria pessoa, vai poder retirar dele esse sentimento de ódio, transformando. Porque o que nós trazemos em nós é o germe do amor. Em germe. Todos caducíveis e ignorantes, com essa propensão para a felicidade, para a perfeição e com a lei divina colocada em nossa consciência. Só que em germe, nós precisamos trabalhar para fazer germinar essa semente do amor. Enquanto ela não floresce de verdade, vamos passar por episódios de ódio. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Então, exatamente nos momentos do embate mais sério, onde nós precisamos tomar decisões mais acirradas, é que muitas vezes resvalamos aí para a ferida do ódio e não conseguimos fazer germinar o amor que nós trazemos com toda certeza. Só que deixa uma mancha na nossa alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Não há outro caminho que seja diferente da evangelização. Evangelizar é trazer o Evangelho de Jesus no coração, para que ele seja transmitido, transformado, utilizado na ação do bem, na ação amorosa, na ação da caridade, na prática do bem incondicionalmente. E isso para nós é um exercício diário. Todos os momentos da vida nós temos a oportunidade de usarmos o Evangelho, de usarmos o germe de amor que nós já trazemos em nós. Algumas vezes nos enganamos, né? Achamos que já está até uma plantinha. A gente acha que já tem uma raizinha, já está até dando um caulezinho, uma folhinha. O amor, né? Germinando em nós. E aí vem os embates da vida, vem as situações desafiadoras pelas quais todos nós invariavelmente passamos. E percebemos que não, que aquela raizinha estava fraca ainda, que aquele galinho que a gente achou que já estava subindo e estava enfraquecido, a folhinha que a gente achou que tinha de amor, até tudo despenca. E aí é momento de recomeçar, de fazer de novo, de procurar um outro caminho, porque novas situações desafiadoras virão, porque nós precisamos dessas experiências para fazermos germinar, para adubar essa nossa terra interior, que vai fazer a semente do amor, colocada em germe pelo nosso Pai, fazer com que ela cresça de forma bem robusta. Esse é o caminho, essa é uma trajetória, e sempre tentando
chegar ao amor, que é o que nós de verdade temos, é o que fica. Nesse livro, que eu também recomendo, olha, tá vendo que eu estou igual para o Ademir Cruz, já viram? Os expositores ultimamente estão assim, aqui nessa casa, igual para o Ademir Cruz, tanto livro, tanta indicação de livro. Nesse livro também, olha, Vozes do Grande Além, é muito, muito legal, são mensagens que foram trazidas em reuniões mediúnicas com Chico Xavier. São diversos espíritos que ditaram esse livro, Vozes do Grande Além. Ele traz, nessa parte chamada Apontamentos Cristãos, 10 apontamentos para nos direcionar nesse sentido de fazer germinar em nós o amor colocado por Deus nosso Pai. Lá no 9º apontamento é bem claro: não odeies. É imperativo, ó, não odeies. E abaixo justifica por que não odiar. Caso a gente não atenda esse apontamento cristão, quais as consequências que podem ter? A consequência do não atendimento do 9º apontamento é a labareda de nosso ódio incendiarizar o próprio destino. Então, não odiar, para que não sejamos queimados, incendiados na nossa própria trajetória pelas labaredas do ódio. Porque o ódio traz essas labaredas, ele queima, ele traz desespero, ele traz várias consequências. Então, são 10 apontamentos só nessa página, tá bom? Eu trouxe só o nome, que é o mais específico do tema de hoje. Leiam os outros. Eu assisti uma palestra do Raul Teixeira com esse tema, amor e ódio. Está no YouTube, quem quiser depois. Essa palestra são só 13 minutos. Raul Teixeira comentando sobre esse tema, amor e ódio. E ele lembra, nessa palestra, Freud, que é chamado o pai da psicanálise. Ele lembra que Freud fala que nós temos 2 impulsos. Ele chama de pulsões, né? Impulso de vida e impulso de morte. Também aparece como pulsão de vida e pulsão de morte. Isso aí na trajetória humana. Esse impulso de vida é tudo que é de bom, que faz a vida crescer. Alegria, trabalho, família, entusiasmo, amizade. Tudo que faz a vida crescer, tudo que nos faz bem para nós e para o outro, ele chama de pulsão de vida. É isso que vai gerando, alimentando e mantendo a vida. Mas nós também temos, ao mesmo tempo, o pulsão ou impulso de morte. O impulso de morte é o contrário do impulso de vida. Também chama de pulsão de morte. Quando apelamos para o desânimo, olha por que eu tenho tanto horror ao desânimo, gente. Eu sempre tenho que falar disso, eu tenho horror ao desânimo. Quando vem um ventinho de desânimo, que não sabe que venta mesmo, né? Nossa, eu já fico meio apavorada, meio horrorizada, levanto de um jeito, falo mais alto comigo mesma. Eu tenho esse negócio, deve ser algumas reminiscências aí, já deve, por muitas vezes, ter ficado entregue a desânimo por aí, que não foi bom. Então, sempre que ele aparece comigo, eu faço assim, eu dou um jeito de sacudir, de levantar, faço alguma coisa. Então, desânimo, depressão, inimizade, calúnia, ou seja, tudo aquilo que não faz bem para a vida. Não faz bem para a nossa vida, não faz bem para a vida do outro. E são impulsos que estão naturalmente em nós. Isso é impulso natural da nossa trajetória, porque Freud ali, ele faz uma análise apenas dessa vida, da vida material. Não passa disso. E dentro desse impulso de morte está o ódio. Tem outros ali, mas eu destaquei o ódio, que é o que nos interessa mais nesse momento. Ele fala, o Raul Teixeira, que o ódio é uma força terrível que vai destruindo e infelicitando o indivíduo. Então, o ódio tem força, é uma força terrível, torna a pessoa que odeia infeliz, lhe traz prejuízos verdadeiros. Aí Raul Teixeira continua falando: o ódio tem 1000 efeitos,
Aí fala dos efeitos do ódio, que a gente pode até nem estar tendo para isso. Os efeitos são aqueles de função de morte mesmo. Desânimo, depressão, ele coloca até diarreia. Porque essa energia vigorosa, destruidora, claro que vai também prejudicando, abalando o organismo físico. Então fala de diarreia, acidez, né? Fala daquela acidez do estômago, as dores do estômago, aqueles ataques ao fígado. Muitas vezes a gente quer colocar somente a culpa ali na azeitona. Não, foi com azeitona, né? Não, foi azeitona ali. Não, muitas vezes o que está por trás de todos esses sentimentos, as sensações físicas, orgânicas, tem lá a sua causa no ódio sendo alimentado. No Evangelho tem um trechinho que fala que se nós pudéssemos filmar e ver, agora até podemos, né, que tudo é filmado, tudo está fotografado, está na rede, ver a nossa expressão, quando nós nos enfurecemos, quando perdemos a paciência, quando odiamos, ele diz que nós teremos medo de nós mesmos, como as nossas feições se brutalizam, como nós ficamos assim com feições animalizadas, de verdade, olhos esbugalhados, a boca mais entreaberta, aquela fala estrondosa, né? É uma expressão realmente assustadora. Então lá no Evangelho fala que se nós pudéssemos nos assistir nesses momentos, nós teríamos até medo de nós mesmos. E claro, viria também a vergonha, porque em seguida nos arrependeríamos. Em algum momento, quando nos arrependêssemos, nós ficaríamos com vergonha. E quem já não ficou com vergonha de ter tido acesso assim, de raiva, de ira, e depois retomou e se sente envergonhado? Isso é sempre essa nossa briga íntima de querer ser bom, de ainda, entre aspas, ser homem mau, como aquele da cruz, mas querendo ser bom. Porque essa vontade precisa ser trabalhada por nós. Esse é o nosso papel. Também falando da acidez, hipertensão, inapetência, perda de apetite, também por distensão, perda de vontade. Tudo isso pode estar sendo gerado pelo cultivo do ódio. Essa é a mancha na alma que o Raul Teixeira fala que o ódio deixa. Ele segue falando, o ódio, antes de ser dirigido ao outro, primeiro desarticula o seu portador. É como carregar lixo na alma. Olha bem. Antes de que o ódio chegue ao outro, passa por aquele que odeia. E aí vai desarticulando, vai provocando todas essas reações. É como carregar lixo na alma. Tem uma história naquele livro E para o Resto da Vida. Eu gosto muito daquele livro também, é ótimo para evangelização do jovem, da criança. É do Wallace Leal, se não me engano. E para o Resto da Vida. Que ele vai dar uma lição, ele sempre dando lições para a criança, para o filho. Então ele vai dando as lições, o filho chega em casa com muita raiva do amiguinho, porque teve alguma desavença lá na brincadeira, chega com muita raiva, aí chega para o pai com muita raiva, querendo descontar aquela raiva. Aí o pai faz uma experiência com ele, um lençol branquinho assim na corda, o pai pede que ele pegue pedra de carvão e atire no lençol, até passar aquela raiva. Vai com raiva, vai jogando as pedras de carvão, o lençol, claro, está todo sujo de carvão. Aí o pai pede que ele olhe as próprias mãos. Quando ele olha as mãos, realmente ele conseguiu sujar o lençol, mas as mãos dele também estão todas pretas de tanto carvão. Para mostrar, né, ele até conseguiu de alguma forma atingir o lençol, mas ele foi atingido primeiro. É assim que o ódio age conosco no nosso organismo. Vale a pena pensar no que faz com que o ódio apareça na nossa vida. Qual o motivo? O que eu ainda odeio? Bom, eu odeio falar que eu odeio. Geralmente eu vou escamoteando, né? Às vezes eu vou ter ódio mesmo, mas eu falo uma outra coisa. Falo uma raivinha, falo alguma coisa. É igual a Rosa que fala a mágoa de estimação dela. Então, eu odeio falar que estou odiando alguma coisa. Isso é um caminho, né? Eu não estou proferindo, não estou passando adiante, mas preciso pensar nos motivos que fazem com que o ódio apareça para mim.
Os Espíritos nos dizem que o ódio é o amor que enlouqueceu, porque a mesma energia usada para construir é usada para destruir. Que a energia é a mesma. O que é diferente é a direção, é o sentido que a gente dá para essa energia. Esse tema ali, o ódio é o amor que enlouqueceu, é um tema que a gente vai estudar nesse mês também. Vários temas ali vão aparecer ao longo do mês de abril nos nossos estudos. Vai ter uma terça-feira, se não me engano, vai ser ele que vai falar que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. São os Espíritos que nos falam nesse sentido. Então, é essa mesma energia que eu posso impulsionar para um ou para o outro lado, pelo meu livre-arbítrio. É o Teixeira que fala: não tem sentido, após a vida de Jesus, que nos aconselha a amar até os inimigos, a orar pelos que nos perseguem e caluniam, alimentar a força fragmentária do ódio que só nos faz mal. Então, gente, mais de 2000 anos, a vida de Jesus, os exemplos deixados por ele, e quando ele nos falava assim, que sabia que nós tínhamos ouvido falar para odiar o inimigo, mas ele veio nos trazer essa moral nova, a boa nova. Aí ele fala: porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. É exercício fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Porque às vezes eu vejo acontecer algo com o outro e vejo o outro se exasperar, perder mesmo a linha, ficar descompensado. Nossa, acho que fulano, né? Eu estou de fora, eu estou vendo. Porque cada um de nós tem ali as suas questões particulares. Às vezes uma dificuldade imensa que está atravessando não nos atinge tão fortemente. E a gente vê o outro passando por algo que para nós é um nada, mas o atinge fortemente. Então, essa trajetória também é individual. Por isso que vale a pena observar o que é que suscita em mim esse ódio. O que é que faz com que eu fique descompensado. Quais as situações que eu preciso me preparar para enfrentar. Porque elas retomarão até que eu vença, até que eu siga ali, como Jesus orienta: amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Seria até um ato de inteligência, porque quanto mais eu odeio, quanto mais eu tento atingir, mais eu fico ligada com aquela situação, que às vezes não é particularmente uma pessoa, mas uma situação. Então, precisamos voltar a ver Jesus. Podemos até aborrecer, atrapalhar o outro por um momento, mas no fundo do vale de nossa alma ficam as boas criadas pelo ódio. Eu posso até, ali vai falar da vingança, né? Eu posso até aborrecer aquele que está me perturbando, mas primeiro passa por mim aquela energia, primeiro deixa em mim alguns prejuízos. Toda pessoa que odeia é uma pessoa que sofre, que não é feliz. Pensando nisso, vai nos ajudar naquele exercício da compreensão. Toda pessoa que odeia não é feliz, gente. Uma das faces do ódio é o desprezo, considerar o outro como inferior. Quando desprezamos, nos isolamos, nos encarceramos. Eu odeio, eu dou desprezo. Vamos dar o desprezo. Despreza porque considera que é inferior. Só que aquele que está desprezando é que está ficando preso, se isolando, se encarcerando. Uma coisa interessante que vai acontecer. E o ser que é por nós odiado, desprezado, continua a viver a sua vida, até sendo feliz. Olha só. Aí veja que o ódio aumenta, né? Você odeia, despreza, e a pessoa não está nem aí, ó. Está vivendo a vida dela, está sendo feliz, e você está preso naquele ódio. Você está preso nos reflexos que aquele ódio traz no teu organismo. Você está passando mal, tua pressão está alta, você perde o apetite, você não fica feliz, fica com a boca amarga, né? Tem algumas questões intestinais, tem questões gástricas, e a pessoa que você está odiando está lá, feliz da vida, vivendo. Por quê? Porque as pessoas odiadas só têm responsabilidade para com Deus, como todo mundo. No fundo, é só entre nós e Deus, só entre eu e Deus. Mesmo que eu tenha recebido um prejuízo, quem prejudica é quem tem que ser
prestar contas na própria consciência, acertar contas com Deus, não é comigo. A outra faceta do ódio é o desejo de vingança. Vingança também vai ser um dos temas que vai ser estudado nesse mês de abril. E até transferimos para Deus essa vingança, o que é uma pura infantilidade. Eu não faço nada, mas Deus está vendo. Deus há de fazer justiça. Eu até falo a palavra justiça, mas o que eu estou querendo mesmo é que Deus se vingue. E se vingue por mim. Olha que infantilidade. Eu não vou me vingar, mas Deus, é infantilidade de verdade. E Raul Teixeira fala várias outras coisas nessa palestra. É amor e ódio, o tema está no YouTube. São 13 minutinhos. É bem interessante de nós vermos sim. A melhor forma de evitar essa onda de ódio, qual é? Nada mais andamento do que o amor. Não tem outro caminho, gente. Compreensão, indulgência, deixar que o amor tome conta de nós. Porque quando eu vejo que aquele que odeia está doente, não é feliz, precisa de ajuda, eu já começo um trabalho de compreensão. É igual você me fala no trânsito, porque trânsito é uma coisa difícil mesmo. A pessoa te dá uma fechada e vai embora. Aí você dá aquele primeiro impulso de segui-lo, de atrás, de fazer alguma coisa. Não, gente, respira, deixa, não está bem, está com pressa, pode estar numa emergência de verdade, ou pode simplesmente se achar mais bonito que você mesmo, né? Eu geralmente vou falar, vamos lá os mais bonitos, ó, mais bonito, está todo mundo aqui naquela família, mas o mais bonito passou ali pelo acostamento, chegou primeiro, está mais bonito, vamos embora, vamos deixando. Eu começo a fazer um exercício de compreensão, porque cada um só responde pelos próprios atos. Eu faço a escolha. Se eu vou deixar passar e que cada um se resolva, ou se eu vou entrar naquela onda também, vou perseguir, e hoje em dia, infelizmente, né, tira-se vida no trânsito com facilidade. Então, a gente pode evitar um problema muito maior lá na frente se a gente começar a fazer esse exercício de compreensão. Aqui é uma frase do Martin Luther King, quando ele fala: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Ele já tinha esse entendimento dos males que o ódio faz, das consequências de se odiar. E que ele pode fazer uma escolha. Nós somos livres para fazermos a escolha pelo amor. Somos livres para fazer essa escolha. E essa outra frase aqui: o amor de uma única pessoa é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Ah, mas todo mundo odeia, mas seja você amar. Tem uma página que eu também sempre falo dela, que eu amo, é ser tu, né? Ser tu quem ama, né? Seja você quem ama. Aí eu me lembrei dessa frase de uma minissérie que eu assisti, Passaporte para a Liberdade, no Globoplay. É linda, linda, é rapidinho, são só 8 capítulos. Conta a história da Araci, uma funcionária do consulado no Brasil, à época de Hitler, onde ela, ali, disfarçadamente, correndo risco, pondo a própria vida em risco, ela concedeu vários vistos para diversos judeus virem para o Brasil. Então ela, assim, enganava um pouquinho, né, o cônsul e o vice-cônsul, não sei se é assim que fala, e conseguiu os vistos. Eles assinavam, depois que eles assinavam, ela ia com os vizinhos dela e transformava aquele visto, mexia, e com isso ela conseguiu tirar vários judeus naquela época. E na minissérie mostra os descendentes desses judeus falando, Araci, o nome dela, uma funcionária do consulado brasileiro. Então, pelo amor dela, ela salvou muitas vidas, muitas famílias que vieram para o Brasil, se estabeleceram, fizeram seus descendentes. Então, por isso que essa frase tem muito sentido e me lembrou dessa minissérie. O amor de uma única pessoa é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Não precisamos esperar que todos amem para nós irmos de roldão aí no amor. Não é dessa forma que funciona. É preciso que cada um tome a decisão de amar, independente se essa decisão vai ser seguida pelos outros. Afinal de contas, é entre nós e Deus, né? Entre cada um de nós e Deus. E para concluir, tem que ter esse livro, né? Amor, Imbatível Amor.
Nesse livro, lá no finalzinho, o último texto dele é esse amor de plenitude. Esse livro era Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco. Só vou ler o finalzinho do texto, esse amor de plenitude, que fala: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemada qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que dualiza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Amemos para sermos felizes. Obrigada pela atenção. Que essas lições possam voltar à nossa mente muitas vezes ao longo dessa semana. No próximo sábado, nós teremos como tema a cura do amor. A cura do amor, acho que a cura do ódio. Não é bom a gente começar a pensar sobre essa que cura o ódio. Vamos então agradecer a Deus a oportunidade de podermos estar aqui, ouvindo uma vez mais os ensinamentos de Cristo. Nos falou tanto o tempo todo sobre o amor. Porque Ele nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Deus. Então, fica para nós esse ano também nos amar, trocarmos aquele abraço, aquela convivência amorosa com os nossos irmãos. Aquilo que eu não queira para mim, eu também não queria para você. Então, agradecer-te pela oportunidade de poder estar aqui e te pedimos a tua proteção para o retorno do nosso lar, proteção para a semana que em breve se inicia, nós possamos continuar com essa vontade de cada vez mais aprender sobre o amor, sobre a tua vida. Graças a Deus.